Correção com gabarito da primeira avaliação trimestral de 2021, História e Geografia, 8º ano, questões 1 a 26. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês nessa correção. Correção da primeira avaliação trimestral do 8º ano, História e Geografia, questões 1 a 26. Observe a imagem, trabalho feminino em algum momento da segunda Revolução Industrial e responda. Então, nós temos uma imagem das mulheres trabalhando possivelmente numa fábrica de tecidos. Lembrando que durante essa época, principalmente na primeira Revolução Industrial, o trabalho de mulheres e crianças era praticamente um trabalho degradante. Essa imagem está aí representada a fase da segunda Revolução Industrial, então com um pouco mais de mecanização, mas ainda tínhamos problemas relacionados a essas questões de trabalho. Vamos lá na pergunta, né? Essa imagem retrata uma prática econômica característica da escravidão? Não. Da servidão europeia? Também não. Antigo regime? Não. Capitalismo liberal? Sim. Então, o capitalismo, após a Revolução Industrial, a gente pode falar que o capitalismo tomou mais força. E essa imagem já é desse período, do qual as fábricas tinham uma grande produção, vendiam os produtos. Ok? Pessoal, se as correções dos Geografidades, das avaliações trimestrais e também do PET têm ajudado vocês, então também ajude esse canal. Dê o like nesse vídeo e já se inscreva. Clica aí no botãozinho inscreva-se agora mesmo, ok? Laissez-faire é uma expressão em francês que significa deixe fazer. Ela é utilizada para identificar um modelo político e econômico de não intervenção estatal. Seus defensores, em geral, acreditam que o mercado é capaz de se regular sozinho, sem a necessidade de subsídios ou regulamentações criadas pelo Estado. Então, esse princípio vai ser a base da ideia do liberalismo, do qual o Estado, ou seja, os países, o governo dos países, não devem interferir na economia. Então, ele é uma característica ideológica do liberalismo. Esse texto destaca a ideia que o Estado não deve intervir na economia. E ainda hoje é uma característica ideológica do liberalismo, presente também no neoliberalismo, letra B. Em defesa da liberdade do parlamento e da religião protestante, com esse lema gravado em seu estandarte, Guilherme de Orange desembarcou em solo britânico para depor o rei Jaime II. Em 1688, Guilherme de Orange aportou no país. Após a deposição de Jaime II, recebeu a coroa do parlamento. A Revolução Gloriosa assinalou o triunfo sobre o absolutismo e assegurou a supremacia do parlamento sobre a realeza. Instituiu na Inglaterra uma monarquia limitada. Com base nesse texto, qual foi a corrente de pensamento que influenciou a Revolução Gloriosa? Então, foi o liberalismo, que nós acabamos de falar na questão anterior, ok? Assim como a maior parte da África, as fronteiras do Sudão foram definidas artificialmente pelas potências ocidentais durante o processo de implantação do colonialismo. Assim, desde a independência do Sudão, em relação ao Reino Unido, em 1956, o país vive em profundas crises políticas, que confluíram para uma série de guerras civis. Para a solução do conflito armado, que se arrasta por 12 anos, e também pela grande pressão internacional, foram estabelecidos acordos em 2005 na cidade de Nairobi, Nigéria. 4. Com base nesse texto, os conflitos no Sudão tiveram como consequência a letra D, separação do país em Sudão do Norte e Sudão do Sul. É um dos conflitos recentes, considerados aí do século XX, e é um problema ainda no Sudão. Então, é um problema que vem lá da época do imperialismo e que ainda perdura no país até hoje. É uma divisão entre as diferentes etnias do país, ok? E essa guerra no
Sudão é considerado uma das mais sangrentas do mundo. Observe o gráfico da Itália e responda. Então, nós temos aqui o masculino e o feminino e a idade. Nós temos mais gente na faixa etária do meio, né, de adultos, mas nós podemos perceber que a base está pequena, está mais curta que o número de adultos, ou seja, tem menos crianças nascendo, e o topo, que é das pessoas mais velhas, está grande, ou seja, nós temos uma população em idade avançada grande na Itália. Então, de acordo com esse gráfico, verifica-se que a população italiana apresenta um número de idosos maior do que adultos? Não, porque de adultos é o maior número. Um predomínio da faixa etária infantil? Também não, é a faixa de adultos. Alta taxa de natalidade infantil? Não, porque está menor, inclusive, que de adultos, então está reduzida. E letra D, uma elevação da expectativa de vida ao nascer. Sim, quer dizer que as pessoas devem viver mais tempo, devem ficar idosos e viver cada vez mais nesses países. Então, é a letra D. Nesses países, não. Nesse país. Mas eu estou falando do cenário geral. Não só da Itália, mas como de vários outros países com a economia desenvolvida na Europa. 6. Qualidade de vida na capital. Brasília chega aos 58 anos com a terceira maior população do país, pouco mais de 3 milhões de habitantes, e reconhecimento internacional pela qualidade de vida no Brasil. É também a primeira das 4 capitais brasileiras no ranking mundial sobre a qualidade de vida, classificada em 108º lugar. De acordo com esse texto, a qualidade de vida da população brasiliense está associada, então, à ausência de acessibilidade a alimentos básicos? Não, isso não seria uma vantagem, né? A determinação de bons indicadores sociais? Sim, porque aqui fala, longevidade, renda, escolaridade, acesso à infraestrutura e ambiente econômico estão entre os critérios que pontuam nessa avaliação. Então, se tem boa infraestrutura, boa renda, boa escolaridade e alta taxa de expectativa de vida, quer dizer que os índices são bons. Se é aumento do número de filhos, não, isso aí dificultaria a qualidade de vida. Esgotamento dos recursos naturais, nada a ver, né? Letra B. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou o processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, que hoje chamamos de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização das ideias do Iluminismo. Com base nesse texto, a partir da Revolução Francesa ocorreram conciliações políticas e econômicas com as monarquias do antigo regime? Não, pelo contrário, eles iam contra essas monarquias. Diversificação na economia francesa para colaboração com as nobrezas? Não, porque foi um movimento popular. Interações pacíficas entre as classes para reconstruir a política francesa? Não, porque essa revolução aconteceu a ferro e fogo. E letra D, modificações políticas e sociais que influenciaram outros países. Sim, porque ajudou na instituição da democracia. Inclusive, o Brasil também tem esse princípio de seguir os direitos dos homens e do cidadão, né? O famoso DUDH. Observe a imagem, produção de mercado. Então, é bem semelhante àquela nossa primeira questão, é uma fábrica antiga. Com base nessa imagem, o modelo de produção dessa organização de trabalho é capitalista, é uma indústria com vários tipos de máquinas e os trabalhadores lá. Então, feudal? Não. Primitiva? Socialista? Não, é o capitalismo, letra A. 9. Escravidão no Brasil.
Uma estratégia muito conhecida de resistência escrava foram as revoluções violentas contra senhores, feitores e autoridades em geral. A Bahia foi um dos locais que essas revoltas mais aconteceram. No século XIX foi marcado por esse tipo de revolta e podem ser citados exemplos em 1807, 1814 e 1835. Com base no texto, as revoltas das pessoas escravizadas que ocorreram no início do século XIX eram motivadas pela realidade de exclusão e exploração de um grupo, que eram explorados pelos senhores, feitores e autoridades em geral. Letra C de casa. 10. Formação de blocos econômicos. Com o fenômeno da globalização, o mercado internacional tornou-se bastante competitivo. Diante disso, somente os mais fortes prevaleceram. O que acontece é uma disputa de mercados no âmbito global. Muitos países unem-se para alcançar os mercados e verticular a sua participação e influência comercial no mundo. A criação de blocos econômicos estreitou as relações econômicas, financeiras e comerciais entre os países que compõem esse bloco econômico. De acordo com esse texto, a formação dos blocos econômicos tem como objetivo, estreitar as relações econômicas. Diminuir as diferenças socioeconômicas entre os países. Letra C. 11. Observe o gráfico. De acordo com esse gráfico, na Costa Rica houve... isso aqui é o número que está cada vez mais aumentando da população total. Estimativa de declínio populacional? Não, porque está aumentando. Manutenção de habitantes? Também não, está aumentando. Mudança demográfica positiva de um ano para outro? Sim, quando a gente fala positiva é com relação a aumento, tá? Letra C. Queda na quantidade de pessoas? Também não. Houve um aumento. Pessoal, não se esqueçam aí de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, hein? Tô de olho em vocês. 12. Leia o texto abaixo. É obtida por meio do número de crianças de um determinado local que morreram antes de completar um ano a cada 1.000 nascidas vivas. Esse dado é um aspecto fundamental para avaliar a qualidade de vida, pois por meio dele é possível obter informações sobre a eficácia dos serviços públicos. Qual é a taxa que mede o número de crianças que morreram? É a taxa de mortalidade. E é antes de completar um ano. A opção melhor aqui seria taxa de mortalidade infantil. Como não tem essa opção, vocês vão marcar a letra D, taxa de mortalidade. 13. Observe as imagens e responda. Representação de uma atividade na primeira Revolução Industrial. As crianças trabalhando. E cena no interior de uma fábrica dos Estados Unidos em 1929. Também, novamente, outra criança trabalhando. Essas imagens representam tanto a primeira quanto a segunda Revolução Industrial, destacando que ela causou impacto. Letra B, na precarização expressiva das condições de trabalho e no uso do trabalho infantil. Precarização, pessoal, é trabalho precário, ou seja, trabalho ruim, trabalho em condições ruins, ok? E o uso do trabalho infantil. Em ambas, nós podemos perceber que as crianças eram utilizadas no trabalho, o que, em teoria, não deveria acontecer na nossa realidade de hoje. Conjuração baiana. No final do século XVIII, países do mundo inteiro passaram por um intenso processo de transição política motivados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade disseminados pela Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. A revolta descrita nesse texto teve influência de qual corrente de pensamento? É letra A, Iluminismo, pois a Revolução Francesa vai ser o berço do Iluminismo, vai utilizar-se das ideias do Iluminismo. 15. Guerra dos Emboabas. Nos primeiros anos do século XVIII, a descoberta de ouro no Brasil proporcionou um interessante conjunto de mudanças
dentro e fora dos limites do território colonial. Então, eu retirei esse trechinho para nos ajudar na resposta. Com base nesse texto, a Guerra dos Emboabas foi motivada por disputas econômicas. Então, a questão do ouro estava à frente dessa guerra. 16. As projeções populacionais para o município de São Paulo antecipam a vigência de um novo regime democrático que se caracteriza pelo decréscimo populacional. É resultante de um rápido processo de envelhecimento que passa a produzir um volume de óbitos superior ao de nascimentos. No âmbito dos distritos, deverá ocorrer uma generalização espacial do crescimento vegetativo negativo, consolidando assim esse novo regime. De acordo com o texto, a redução da população paulistana está associada à ausência de fluxo migratório para as grandes capitais? Não, porque as capitais ainda recebem um grande fluxo migratório. Política de rejeição a imigrantes estrangeiros? Não, porque no Brasil nós não temos política de rejeição a imigrantes. Baixos índices de fecundidade para reposição? Verdadeiro. Cada vez mais os índices de fecundidade das mulheres brasileiras têm caído ao longo dos anos. De conflitos civis que provocam baixa demográfica? Não. Então, letra C. 19. Observe a imagem e leia o texto. Então, nós temos a bandeira adotada pelo Brasil colonial de 1640. A bandeira da Restauração foi instituída após o fim do domínio espanhol e representa o ressurgimento do reino português. Então, com base na imagem do texto e a colonização, foi construída no Brasil por meio da força da monarquia absolutista. Por quê? Era o reino português. Então, era monarquia, né, que tem a ver com rei, reinado, e nessa época era absolutista. Né? O rei Dom João IV era rei absolutista. Então, letra A. Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana foi uma grande rebelião de escravos e negros libertos que aconteceu na colônia francesa de São Domingos a partir de 1791. Elas resultaram na abolição da escravidão em todas as colônias francesas, incluindo São Domingos. Com base nesse texto, após a escravidão, a colônia de São Domingos passou por um processo de letra B, emancipação política. Conseguiu a sua independência. O Haiti conseguiu a sua independência. Certo? Letra A, aliança militar com os países europeus? Não, pelo contrário, ela queria se livrar dos países europeus. Imposição de decisão econômica? Não, né? De certa forma, aconteceu uma independência econômica. Opressão religiosa? Não, até mesmo porque não tem nada relacionado aqui à religião nessa revolução. Certo? Então, letra B. 21. Revolução Industrial. O processo de produção de mercadorias acelerou-se bastante, já que a produção manual foi substituída pela utilização da máquina. O resultado foi um estímulo à exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou. Com base nesse texto, a Revolução Industrial e o processo de produção facilitou o acesso aos lucros pela população? Não, porque ficou na mão dos donos dessas fábricas. E até hoje, uma pequena parcela da população que tem realmente o acesso aos lucros. Incentivou a transferência das pessoas para o campo? Não, pelo contrário, incentivou a mudança para as cidades, porque as indústrias trouxeram pessoas, atraíram pessoas para o urbano. Proporcionou o estabelecimento de uma democracia política? Também não, porque não está aí relacionada à questão política. D. Teve sua execução modificada em razão das inovações tecnológicas? Sim, porque a Revolução Industrial, por isso que a gente fala que tem a primeira, a segunda, a terceira e até a quarta Revolução Industrial, porque ela foi cada vez mais
melhorando, né? Igual aqui tá falando no texto, substituição da manual pelo uso da máquina. Depois essas máquinas foram cada vez mais se modernizando e hoje nós temos uma indústria bastante tecnológica. Então, letra D. 22. Observando a ameaça dos seus lucros com o contrabando e a livre exploração de minérios, Portugal resolveu implementar uma série de tributações a serem aplicadas sobre a região de Minas Gerais. Esse texto mostra o papel das casas de fundições, que era, letra D, regularizar a taxação sobre os metais preciosos, porque era importante controlar e receber o dinheiro sobre a exploração dos minerais. Tem aí falando a região de Minas Gerais. Ok? Então está relacionado a essa exploração de minérios e de metais preciosos. Os direitos humanos são os direitos essenciais a todos os seres humanos, sem que haja discriminação de cor, raça, gênero, idioma, nacionalidade ou qualquer motivo. Eles podem ser civis ou políticos, como direito à vida, a igualdade perante a lei e a liberdade de expressão. Então, de acordo com esse texto, a Declaração dos Direitos Humanos defende: letra A, que as pessoas dos países ricos tenham direitos diferentes? Não, pois todos têm os mesmos direitos. Que as pessoas refugiadas não têm direito a uma nova nacionalidade? Também não, ele vai defender qualquer pessoa. C, que todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal? Verdadeiro. E D, que todas as pessoas devem participar de instituições da sociedade civil organizada. Então, não porque as pessoas podem escolher se querem participar ou não. É um direito delas. Então, letra C. Leia o texto abaixo e responda. O censo, ao ser realizado, tem como objetivo conhecer o número de habitantes, os índices de crescimento vegetativo, índice de natalidade, de mortalidade, qualidade de vida, distribuição de renda, etc. 24. O censo democrático a que esse texto faz referência é importante para o estudo geográfico, porque indica, letra A, as características socioeconômicas da população, que vai entrar aí o número de habitantes, o crescimento vegetativo, natalidade, mortalidade, qualidade de vida, distribuição de renda. Tudo isso é característica socioeconômica. B, modernização agrícola? Não. Crescimento urbano, impacto ambiental? Não. Propriedades de industrialização, né? Então, não tem nada a ver essas outras opções. Letra A. 25. Leia o texto O Calibre e responda. Eu vivo sem saber até quando estou vivo, sem saber o calibre do perigo. Eu não sei de onde vem o tiro. Qual problema urbano foi descrito nessa música? Congestionamento? Está falando de carros? Não. Favelização? Está falando de favelas? Não. Poluição? Também não tem nada a ver. Violência? Sim, né? Está falando de tiro, de perigo, de não sabe até quando está vivo, uma ameaça então à vida. Então, violência, letra D. 26. A Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, é uma organização regional de estados do Sudeste Asiático que foi constituída em 8 de agosto de 1967. Estabeleceu um fórum conjunto de Japão e acordo de cooperação com a União Europeia. Sede e secretariado permanecem em Jacarta. Um dos principais objetivos da criação do ASEAN é de, letra A, acelerar o crescimento econômico regional. Então, está aí da região de China, Japão e de outros países do Sudeste Asiático. B, combater o Mercosul? Não. Deter a União Europeia? Pelo contrário, eles estão fazendo a cooperação. E estimular a adoção de moeda única? Também não. Isso é um objetivo da União Europeia e não da ASEAN. Então, letra A. Ok? Obrigado por terem ficado até o final da correção. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!